Gente, antes de começar o vídeo, só um pequeno recado que eu esqueci de dar. Semana que vem, na terça-feira, às 7h30, a gente vai ter outro vídeo, o próximo episódio da série Tarozinho Interativo. Vou deixar no Instagram, no Stories, meu Instagram é @gabiazul, uma enquete para vocês escolherem qual vai ser o tema da semana que vem. Se é vida amorosa, se é vida profissional, se é vida espiritual, enfim, o que vocês quiserem. Lembrando que para eu fazer a enquete do Instagram, eu vou ter que marcar uma opção como correta. Eu vou marcar a última opção como correta, mas vocês ignorem isso e votem na que vocês quiserem saber, no assunto que vocês mais quiserem saber sobre a semana que vem. Outro recado é que esse vídeo vai ter um total de 3 cenários, porque devido ao Mercúrio que está quase retrógrado, eu estou ainda tendo problemas com tecnologia de novo. Na semana passada foi o microfone que não ligou. Nessa semana o que aconteceu é que esse vídeo estava gravado desde janeiro e quando eu fui tentar passar para o computador, a porta USB deu ruim e basicamente jogou fora o primeiro vídeo. Então eu estou tendo que regravar a primeira parte. Por isso que vocês vão ver que eu tô trocando de cenário e de roupa e tal. E também de ânimo, porque hoje eu não tô muito bem. Tô meio doente, me sentindo meio mal, passando um pouco de mal. Mas vamos lá, né? O que tem pra hoje. O melhor é que eu tinha gravado um começo super bonitinho pra esse vídeo. E agora simplesmente vou fazer ele direto, porque não vai rolar de novo. Há um tempo atrás eu tava conversando com uma amiga minha sobre experiências do passado em aplicativos de relacionamento. Não experiências no geral, mas uma experiência em específico que sempre acontecia, que era: eu tava conversando com a pessoa, tava super legal, e aí quando a gente ia pro WhatsApp a pessoa me pedia pra mandar um áudio, ou então naturalmente eu mandava um áudio e a pessoa se afastava. E aí corta pra outra experiência que é: sempre quando eu atendo o telefone, as pessoas me chamam de senhora, me chamam no feminino por conta, acho que da minha tonalidade de voz, que é um pouco mais fina. Não sei se tonalidade é o termo certo, porque eu não entendo de som. Mas, enfim. E aí, logo que isso aconteceu, por conta dessas outras experiências ao telefone, eu associei a minha voz ser fina. Por conta disso, eu comecei a engrossar minha voz quando eu ia mandar áudio no WhatsApp. E na minha inocência de 5 anos atrás, eu achava que isso era um problema que acontecia só comigo. Aí eu fui fazendo isso e deixando esse assunto pra lá com o tempo, não foi algo que eu fiquei refletindo e pensando sobre. Conforme eu fui amadurecendo e crescendo, eu fui começando a me dar mais liberdade, me deixando mais livre mesmo, tipo, pra ser quem eu realmente queria ser e não quem eu achava que eu deveria ser para as pessoas. E aí nesse processo eu me cerquei de pessoas que também estavam passando por coisas parecidas, mas muito mais profundo, assim, porque essas pessoas elas estavam lutando para sobreviver do jeito que elas eram. E eu, de certa forma, eu estava apenas lutando pra poder ser eu mesmo e me relacionar, sabe? A pauta das outras pessoas era muito mais profunda porque tinha a ver com sobrevivência e não só com relacionamento. É claro que relacionamento é uma pauta importante também, mas a sobrevivência é uma pauta muito mais urgente, porque é vital, né? Nesse processo também de me libertar, eu parei de fazer essa coisa da voz, sabe? De tentar forçar uma voz que eu não tinha, ou de tentar forçar um gesto que não era meu. E anos depois, em 2019, eu comecei a ver outras POCs falando sobre terem passado pela mesma coisa, de estar falando com alguém e aí quando mandar o áudio a pessoa sumir. Não só isso, mas também comecei a ver memes meio escrotos, assim, que provavelmente eram produzidos por pessoas gays dentro do padrão, e que falava alguma coisa do tipo: ai, é macho até abrir a boca. E isso me remeteu a todo tipo de ofensa que a gente já recebe, tipo, no cotidiano, vindo das pessoas cis heteronormativas. E que são coisas do tipo: ai, tudo bem ser gay, mas não precisa falar miando. Então, tudo bem ser gay, mas não precisa ser afeminado. Foi aí, depois de anos, que eu percebi que isso não era uma coisa que acontecia só comigo. Era uma coisa geral. É quase como se as pessoas fugissem do que é considerado feminino. Então, tipo, esse garoto tem a voz fina, a voz de mulher,
sai pra lá, sabe? Eu não tô dizendo que é uma aversão ao feminino, porque isso é a descrição de misoginia, né? E eu não tô falando que eu sofro misoginia. Eu tô falando que as pessoas, os homens cis, gays, principalmente os normativos, se afastam das pessoas, dos homens cis gays que não são tão normativos, que portam alguns signos dos quais as pessoas, a sociedade considera feminino. Então a gente percebe que isso provavelmente é causado por uma masculinidade tóxica e que isso é tão enraizado na nossa cabeça que até pessoas de minorias como os homens gays, eles acabam reproduzindo esse tipo de coisa, sabe? Muitas gays fogem do feminino, seja nelas mesmas, como eu fazia tentando engrossar minha voz, ou seja nos outros, igual os outros faziam quando fugiam de mim por causa da minha voz. Então, tipo assim, esse menino ele usa batom, não vou me relacionar com ele, sabe? Esse menino usa brincos, não vou me relacionar com ele. Ou seja, assim como ele não aceita ser afeminado, ele também não aceita isso num parceiro. Então, a partir daí, ele vai querer proibir que seu parceiro use batom, que seu parceiro se monte. Ou simplesmente nem vai considerar homens que usem de signos que são lidos como signo feminino para um relacionamento. E agora que eu olho para trás e sei de tudo isso, eu penso, primeiro, caralho, Gabriel, você engrossava sua voz por causa de homem escroto. E aí, mais profundamente depois, caralho, Gabriel, você era escroto porque você também não aceitava a feminilidade, o signo feminino em você mesmo. Mas enfim, falando de tudo isso, o que importa também é pensar em formas de combater essa masculinidade tóxica que a gente tem, né? E aí, na minha opinião, assim, sinceramente, o primeiro passo seria ler, pesquisar e ouvir os conteúdos criados pelas mulheres e não somente as mulheres cis. Uma segunda coisa importante é a gente, enquanto homem, também pensar, discutir e produzir coisas sobre isso, porque a gente criou essa toxicidade, essa toxina, sei lá como falar isso. Então a gente que lute para desconstruir, né? Também no dia a dia, repensar suas atitudes, pensar o que está vindo de você e o que está vindo diante de você, sabe que é uma coisa construída. E também pensar nas suas relações, no caso falando de homens gays, se você também aceita um outro homem gay que tenha signos que são lidos como femininos, ou se você, enquanto homem gay que tem esses signos, também repele ele nos outros. Você, enquanto afeminado, ficaria com outro afeminado? Se não, por que não? É por uma coisa construída dentro de você também? Então, tem que pensar e destruir isso. E queria saber um pouco sobre o que vocês acham também sobre o assunto. Quais são os passos que vocês acham que são importantes para destruir essa masculinidade tóxica? Se eu brisei, se eu tô falando nada com nada. Enfim, deixa aí nos comentários o que vocês quiserem. Cruze, cruze, cruze. Tchau!